Vamos lá, olha só, pessoal, como é que a gente vai fazer? Eu vou esquematizar aqui, depois a gente começa a resolver questões, tranquilo? Então, dois temazinhos para a gente esquematizar. A parte de atos administrativos e a parte de poderes administrativos. Tranquilo, sem dificuldade. O que é que o examinador de vocês gosta de cobrar sobre atos administrativos? Primeiro, que ato administrativo é a manifestação da vontade do Estado. Toda a vida que o Estado manifesta vontade, o Estado é dito um ato administrativo. Então, o ato administrativo é unilateral ou bilateral? Une, porque é a manifestação da vontade do Estado. Então, é um troço unilateral. Só que o ato administrativo é a manifestação da vontade do Estado toda a vida que o Estado age na qualidade de Estado, quando o Estado age com supremacia. Se o Estado agir, mas na qualidade de um particular, não como Estado, não como supremacia, o Estado é dita ato da administração. Ato administrativo é a manifestação da vontade do Estado quando o Estado atua como Estado. Se o Estado atua como se fosse um particular, é um ato da administração. Quando um banco estatal abre uma conta corrente para alguém, é um ato administrativo ou um ato de administração? Um banco estatal, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, é ato da administração, porque o Estado não está agindo como Estado, está agindo como se fosse um particular. Beleza. Esse ato administrativo, ele tem elementos, ele tem atributos e ele tem as extinções. Quais são os elementos do ato sem o qual o ato não existe? Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. O ato administrativo ele tem que ter 5 elementos sem o qual o ato não existe. Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. A competência e a forma são 2 elementos que, se tiverem vício, se tiverem defeito, admite convalidação, admite correção. A finalidade, o motivo e o objeto, se tiver defeito, lascou, porque não admite convalidação. A finalidade é sempre o elemento imodificável, porque finalidade é sempre a busca pelo interesse público. O objeto é o conteúdo do ato. É para aquilo que o ato serve. Na paz, todo ato tem que ter competência, tem que ter forma, tem que ter finalidade, tem que ter motivo, tem que ter objeto. Eu vou na Polícia Federal, requeiro à Polícia Federal a concessão do porte de arma de fogo. Eu quero que a Polícia Federal autorize que, além de eu ter uma arma de fogo, eu possa andar com arma de fogo. Se a Polícia Federal conceder o ato, tem uma competência. Competência para emitir, Polícia Federal. Tem uma forma que é uma forma escrita. Tem uma finalidade que nunca vai mudar, que é a busca pelo interesse público. E tem um objeto, tem um conteúdo, a autorização que o Estado está me dando para andar armado. O motivo é a circunstância de fato, mais a circunstância de direito que serve de fundamento do ato. O motivo é uma circunstância de fato somada a uma circunstância de direito que serve de fundamento do ato administrativo. Tranquilo? Estudou os elementos, vamos para os atributos. Atributos são características dos atos. O ato administrativo no Brasil, ele pode ter 4 características ou 4 atributos. É a presunção de legalidade. Eu presumo que o ato administrativo está de acordo com a lei. É a autoexecutoriedade. É atributo do ato a imperatividade. E é atributo do ato a tipicidade. O ato administrativo, ele tem elementos pelo qual, se não tiver, o ato não existe. Agora, ele tem características, que a gente chama de atributos. A presunção de legalidade, a autoexecutoriedade, a imperatividade
e a tipicidade. Presunção de legalidade, o ato está de acordo com a lei, sendo essa presunção relativa. Auto-executoriedade, o Estado não precisa do judiciário. Imperatividade, o Estado não precisa da aprovação do particular. E a tipicidade, o ato tem que estar previsto igualmente na lei. Desses atributos, 2 são obrigatórios em todo ato administrativo. Todo ato tem que ter necessariamente a presunção de legalidade e todo ato necessariamente tem que ter a tipicidade. Nem todo ato tem auto-executoriedade e nem todo ato tem imperatividade. Tranquilo? Além dos elementos dos atributos, o ato administrativo, que é a manifestação da vontade do Estado, ela se extingue, ela chega à extinção. E o ato administrativo se extingue pela via normal, quando ele cumpre os efeitos, quando ele atinge o objetivo. O Estado me dá uma licença para eu construir. Quando eu acabar de construir, acabou a licença. Mas o ato administrativo se extingue também pela via anormal, pela via anômala. E quando é que o ato administrativo se extingue de forma normal? Pela anulação, pela revogação e pelo negócio chamado de cassação. O ato administrativo se extingue de forma anormal pela anulação, pela revogação e pela cassação. Eu anulo quando o ato é ilegal, anulação é uma coisa vinculada e anulação gera efeito ex tunc. Eu revogo quando o ato não é mais conveniente, o ato é legal, mas contrário ao interesse público. O Estado é obrigado a revogar ou revoga se quiser. Então a revogação é discricionário e produz efeito ex nunc, de agora para frente. E quando é que caça? O ato administrativo é cassado quando a pessoa não tem mais os requisitos. Exemplo, professor Mourão ficou cego. A carteira de Mourão vai ser anulada ou revogada? Carteira de habilitação de Mourão é anulada ou revogada? Mourão ficou cego. Carteira de habilitação dele é anulada ou revogada? É cassada. Ele não tem mais os requisitos. A cassação é uma coisa vinculada ou discricionária? O Estado é obrigado a cassar a carteira dele ou caça se quiser? É obrigado, então é vinculado. E quando o Estado caça de agora para frente ou desde o dia que o ato nasceu? Vamos lá, Mourão tem a habilitação dele concedida 2 anos atrás. Hoje ele ficou cego. Eu vou tomar a carteira dele de hoje para frente ou desde o dia que a carteira foi emitida? Então, a cassação gera efeito ex nunc, de agora para frente. Tranquilo? Mobrex? Vamos lá. Agora vamos para um negocinho mais complexo. O Estado fala que é possível anular o ato quando o ato é ilegal e é possível revogar quando o ato é inconveniente e não tem interesse público. Só que tanto para anular como para revogar, o Estado tem limite. Quais são os limites da anulação? O Estado pode anular quando o ato é ilegal, pode, mas tem um limite, que é o prazo de 5 anos, salvo má-fé. O Estado tem 5 anos para anular os seus atos administrativos, salvo má-fé. E quais são os limites da revogação? O que é que o Estado não pode revogar? O Estado não pode revogar o ato já consumado. O Estado não pode revogar o ato vinculado. Portanto, revogação é só de atos discricionários. O Estado não pode revogar o ato com direito adquirido. O Estado não pode revogar ato já consumado, ato vinculado e ato com direito adquirido.
Só que além de anular e além de revogar, tem uma palavrinha também que se costuma cobrar em prova, que é convalidar. Além de anular e além de revogar, existe o termo convalidar. O que é convalidar? Tornar válido. Convalidar é corrigir. O ato administrativo que tem vício pode ser convalidado, pode ser corrigido. Para convalidar, eu preciso de duas exigências. Primeiro, que o defeito ele seja sanável. Defeito sanável é aquele defeito em dois elementos. No elemento competência e no elemento forma. Defeito sanável, na competência ou na forma, pode convalidar. Além do defeito ser sanável, para convalidar, não pode gerar prejuízo para a administração pública. O Estado, ele pode convalidar, ele pode corrigir os atos que têm defeito. Para isso, o defeito tem que ser sanável e não pode gerar prejuízo para a administração pública. A convalidação é uma coisa vinculada ou uma coisa discricionária? O Estado é obrigado a convalidar, corrigir ou corrige se quiser. A corrente majoritária para concurso é que poderá convalidar. Então, a convalidação é discricionária. Poderá convalidar, o Estado não é obrigado. E quando o Estado convalida, o Estado corrige de agora para frente ou desde o dia que o ato nasceu? Vamos lá, imagine que o Estado me aposentou, sou servidor público, me aposentei. Me aposentei há 2 anos atrás. E quando foi concedida a minha aposentadoria, tinha um defeito. Defeito na forma. Hoje, 2 anos depois, o Estado disse, eita porra, tem um defeito, só que eu vou corrigir. Quando o Estado corrigiu o defeito da minha aposentadoria, já faz 2 anos que eu sou aposentado, ele corrige de agora para frente ou ele corrige desde o dia que ela nasceu? Ele tem que corrigir desde o dia que nasceu. Então, quando se convalida com efeito ex tunc. Se você convalidar só para frente, não vai servir de nada. Porque você tem que convalidar corrigindo o que foi feito para trás. Tranquilo? Amém? Então a gente viu atos, agora vamos para o esquema de poderes. Ato administrativo tranquilo, daqui a gente pouco faz questão. E agora vamos para o esquema de poderes. Na prova de vocês, provavelmente, se eles quiserem coisas atuais, vai ser sobre uma questãozinha do poder de polícia, que é uma decisão dos STJ. Poderes. Se o Estado edita atos administrativos, é porque o Estado goza de poderes. E os poderes são vinculados, discricionário, hierárquico, disciplinar, poder regulamentar ou normativo e principalmente o poder de polícia. Vamos lá. Poder vinculado em prova cai como poder dever. Poder discricionário, poder fazer. Poder hierárquico, poder de mandar. Poder de dar ordens. Poder de fiscalizar. É só lembrar, relação entre marido e mulher. Quem manda, quem dá ordem, quem fiscaliza? A mulher. Então, poder hierárquico é um poder feminino. Mas quem bate? Poder disciplinar é masculino. Disciplinar é o poder de punir. É brincadeira, pelo amor de Deus. Vamos lá. Hierarquia é você mandar, é você controlar, é você dar ordem, é você fiscalizar. Só que não entra na hierarquia punir. Porque punir existe um poder específico chamado poder disciplinar. Entenda uma coisa. Se o Estado me impune, eu sou um cidadão, o Estado vem e me impune. É poder disciplinar? Multa de trânsito é poder disciplinar?
Não, porque só tem poder disciplinar quando há poder hierárquico. O Estado tem hierarquia sobre mim? Não, não tenho uma relação com o Estado. A relação que eu tenho com o Estado é de poder de polícia. O poder de polícia é o poder que trata da relação do Estado com o cidadão. Então, toda a vida que o Estado pune o cidadão, o Estado tributa, o Estado sanciona, é poder de polícia. Esse poder disciplinar aqui é o poder que o Estado tem de punir disciplinamente nas relações que o Estado tem hierarquia. O Estado pune o servidor público, o Estado pune a empresa contratada para prestar serviço. Entendeu? Bacana? Poder hierárquico, mandado da ordem fiscalizar, poder disciplinar, punir. O poder disciplinar, que é o poder de punir, ele é vinculado ou ele é discricionário? O poder que o Estado tem de punir os seus servidores é um poder dever ou um poder fazer? É vinculado. O Estado é obrigado a punir. Poder regulamentar é o poder de editar atos para regulamentar uma lei. Exemplo de atos que o Estado edita para detalhar, para regulamentar uma lei. Decreto, portaria, emenda não. E o poder de polícia? Pronto, aqui que eu estou achando que vai cair na prova. Se liguem na malandragem. Durante toda a vida foi dito que o poder de polícia é o poder que trata da relação do Estado com o seu cidadão. Beleza. O Código Tributário Nacional define poder de polícia como poder de limitar uma atividade, poder de limitar um bem e poder de limitar um direito do cidadão. Mas por que o Estado pode limitar uma atividade minha, um bem meu ou um direito meu? Porque o Estado faz isso em prol de um interesse maior do que o meu, que é o interesse de quem? Público, o interesse de todo mundo. Então o Estado pode limitar atividades, bens e direitos em detrimento da supremacia do interesse público. Esse poder de limitar do Estado, ele sempre foi dito que jamais podia delegar para particular. Nunca, jamais, em tempo algum, o poder de polícia ele pode ser delegado ao particular. Por quê? Porque nunca um particular pode ter um poder de limitar direito de outro particular. Só quem tem esse poder é o Estado, pessoa jurídica de direito público. Essa decisão que não pode delegar ao particular foi feita pelo STF no julgamento de uma ação muito famosa que analisava a natureza dos conselhos de classe. Conselho de classe, CREA, CRM, CRC, tem poder de polícia? Conselho de medicina pune o médico? Se ele pune o médico é porque ele tem poder de polícia. Qual é a natureza dos conselhos de classe? Não pode ser empresa privada, porque não pode delegar para particular. Então os conselhos de classe nascem como autarquias, pessoa jurídica de direito público, sui generis. Porque os conselhos de classe no Brasil, os conselhos profissionais, são autarquias diferentes. Porque os conselhos de classe têm poder de polícia. E para ter poder de polícia, eles têm que ter natureza pública. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. Tranquilo? Belezinha? Agora se liga, aqui que é importante. Foi dito que o poder de polícia no Brasil, ele existe através de um ciclo. O poder de polícia, que é esse poder de limitar atividades, bens e direitos, ele se desenvolve por meio de um ciclo. Como? Quando o Estado faz uma lei, dessa lei o Estado emite uma autorização, dessa autorização o Estado faz uma fiscalização, e dessa fiscalização o Estado pune, aplica uma sanção. Como é que a gente visualiza o poder de polícia do Estado? Toda vez que o Estado edita uma lei, um ato geral, limitando os direitos da pessoa, é poder de polícia.
Toda vida que o Estado concede, autoriza que alguém faça alguma coisa, é poder de polícia. Toda vida que o Estado fiscaliza a atividade do particular, é poder de polícia. E toda vida que o Estado pune o particular, é poder de polícia. Isso é convencionado a se chamar como ciclo de polícia. Beleza? Bacana? Aí o que é que aconteceu que o STJ julgou há 2 anos atrás? O município de Florianópolis disse que a Guarda Municipal de Florianópolis passava a ser constituída como sendo uma empresa pública. No Brasil, empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado? Então, empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado. Tranquilo? Poder de polícia pode ser dado a quem tem natureza privada? Só quem tem natureza pública. O Supremo disse isso já. A Guarda Municipal de Florianópolis tem poder de polícia? Empresa pública é pessoa jurídica de direito privado. Poder de polícia só quem tem é de direito público. A STJ disse o seguinte: quando é uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, eles vão ter alguma coisa, não do poder de polícia, eles vão ter alguma coisa do ciclo de polícia. Está vendo o ciclo? Eles têm alguma coisa daqui. Hoje, o STJ disse que empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviço público, eles podem ter não o poder de polícia, mas eles podem ter algumas coisas do ciclo de polícia. O que é que eles podem ter do ciclo? Fazer lei pode? Lei. Autorizar. Fiscalizar e sancionar. O que é que eles têm do ciclo de polícia? Lei eu sei que eles não fazem. Eles fiscalizam? Então, fiscalização tem. Eles sancionam? Marquem só fiscalizar. Então, hoje, pelo entendimento do STJ, empresa pública e sociedade de economia mista que presta serviço público pode ter uma coisa do ciclo de polícia. Eles não têm o poder de polícia. Eles têm alguma coisa do ciclo, que é o poder de fiscalizar. Rapaz, autorização, eu já vi questão que não botava. Porque a decisão do STJ disse que podia autorizar, fiscalizar. Mas marque só fiscalização, que é o mais certo. Belezinha? Aí vocês vão, por gentileza, pegar o material de questões de vocês. Materialzinho de questões. Vamos lá. Primeira questão. A respeito da organização e dos poderes da administração, julgue os itens. Letra A. A criação de uma secretaria municipal de defesa do meio ambiente por prefeito municipal configura caso de desconcentração administrativa? É? Lembra das duas palavrinhas, descon e descem? Como é que faz para decorar e não errar? É só lembrar do macete. A administração pode ser direta ou indireta, objetiva ou subjetiva. Então, existe a desconcentração e existe a descentralização. É só tirar duas letrinhas. Desconcentrar e descentralizar. Eu desconcentro quando eu crio órgãos públicos. Administração direta. Eu descentralizo quando eu crio entes públicos ou entidades públicas. Administração indireta. Secretaria, ministério é descom.
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista são DEIS 100. Então aqui criou o quê? Uma secretaria. Então secretaria é desconcentração. Tranquilo? Sem dificuldade. Aí vocês vão, por gentileza, pular para a questão 5. Questão 5. Julgue o item a seguir relativo aos atos administrativos. No caso de vício de competência, cabe revogação do ato, desde que sejam respeitados eventuais direitos adquiridos de terceiro e não tenha transcorrido o prazo de 5 anos da prática do ato. Questão 5. Julgue os itens. No caso de vício de competência, cabe a revogação do ato, desde que sejam respeitados eventuais direitos adquiridos de terceiro e não tenha transcorrido o prazo de 5 anos da prática do ato. Hã? Em caso de vício de competência, se o ato tem um vício, eu anulo ou revogo? Eu anulo. Agora, como o vício é de competência, pode ser convalidado. Mas o erro aqui, porque não é caso de revogação, é caso de anulação. Mas pode ser convalidado, porque o vício é de competência. Aí vocês vão estar errado a 5, vocês vão para 6. Com relação aos atos administrativos discricionários e vinculados, julgue os itens. Em decorrência da própria natureza dos atos discricionários, não se permite que eles sejam apreciados pelo judiciário. Vou ler de novo. Em decorrência da própria natureza dos atos discricionários, não se permite que eles sejam apreciados pelo judiciário. O judiciário pode apreciar ato discricionário? Pode ou não? Claro que pode. Olha só. O ato vinculado e o ato discricionário, ele pode sofrer controle. O ato vinculado, ele sofre controle de legalidade. Quem faz o controle de legalidade, ou o judiciário ou a própria administração. O ato discricionário, ele tem controle de legalidade, mas ele também tem um outro controle, chamado controle de mérito. O controle de mérito é o controle da conveniência e da oportunidade. Eu sempre, quando falo disso em sala de aula, eu dou um exemplo imbecil de um prefeito. Imagina que o prefeito ganhou uma verba de 1 milhão para botar na educação ou na saúde. Quem vai dizer se ele vai botar na educação ou na saúde? Ele não é o prefeito. Se ele escolher educação ou saúde, ele vai fazer isso porque isso é discricionário. Ele pode botar em um canto ou no outro, certo? Se ele acha conveniente, se ele acha oportuno botar todo na educação, tem problema? Mas se ele pega o dinheiro que era para educação ou para saúde e paga as bandas que vão tocar no carnaval do próximo ano, aí é possível fiscalizar esse ato? É, porque sofre controle de legalidade. O controle de mérito, o controle quanto à conveniência e à oportunidade pode ser feito, mas o controle de mérito só em face do princípio da proporcionalidade. Beleza? Vou repetir. Questão de número 6. Em decorrência da própria natureza do ato discricionário, não se permite que ele seja apreciado pelo judiciário. Errado. O judiciário pode pegar o ato discricionário e fazer controle de legalidade. Questão 8. Julgue o item relativo aos poderes. O desvio de poder ocorre quando o ato é realizado por agente público sem competência para a prática do ato. Tem uma teoria famosa no direito chamada teoria do abuso de poder. Abuso. Você abusa o poder quando você age com desvio ou quando você age com excesso. O nome da teoria é a teoria do abuso de poder. Dentro do abuso, você pode agir com desvio ou com excesso. Você age com desvio de poder quando você muda a
finalidade. E você age com excesso de poder quando você extrapola a competência. Lá na Dinamarca, a presidente nomeou o amigo dela para ele não ser preso, nomeou ministro. Lá na Dinamarca, o ato é praticado com abuso, excesso ou desvio? Nomear o presidente, o amigo, para o amigo não ser preso, para ele ter foro privilegiado. É abuso de poder. Na modalidade excesso ou desvio? Desvio, porque ela mudou a finalidade do negócio. Então, olha só. Questão de número 8. O desvio de poder ocorre quando o ato é realizado por agente público sem competência para a prática do ato. Não, sem competência é excesso. Desvio muda a finalidade. Errado. Questão 9. A aplicação de uma multa por um agente de trânsito retrata um exemplo de aplicação de poder disciplinar. Multa de um agente de trânsito. É que poder? Poder de polícia. A relação do Estado com o cidadão. A 9. Errado. Aí agora vamos para 10. A 8 foi errado. A 10. Considerando a doutrina majoritária referente aos poderes administrativos e à organização e aos princípios, no exercício do poder regulamentar, o poder executivo pode editar regulamentos autônomos de organização administrativa, desde que esses não impliquem aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público. Certo ou errado? Certo. Artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. Vamos lá. Aí agora, por gentileza, vocês vão fazer comigo a questão 14. Questão de número 14. Acharam a 14? O ato administrativo que se encontra sujeito a termo inicial e parcialmente ajustado à ordem jurídica, após ter esgotado o seu ciclo de formação, é considerado. Que danado é isso? Tem um autor chamado Celso Antônio Bandeira de Melo, que ele diz assim: o ato administrativo ele pode ser chamado de perfeito, válido e eficaz. O ato perfeito é aquele que cumpre o ciclo de formação. O ato válido é aquele que está ou não de acordo com a lei. E o ato eficaz é aquele que está apto a produzir efeitos. Se eu tenho um edital de um concurso que ainda não foi publicado, é tal do concurso da PRF, está na minha mão aqui, ó. Eu analisei, está todo de acordo com a lei, só que ele não foi publicado. O edital é perfeito? Está na minha mão, cumpre o ciclo. Ele é válido? Validade é analisado de acordo com a lei. Se ele estiver de acordo com a lei, é. Só que ele não foi publicado em diário oficial. Ele não produz efeito porque ele não é eficaz. Olha o que está dizendo a questão 14. Ato administrativo que se encontra sujeito a um termo inicial, parcialmente ajustado à ordem jurídica. Então, se ele está parcialmente ajustado, ele não está totalmente de acordo com a lei. Após esgotado o ciclo de formação. Vamos lá. Se ele esgotou o ciclo, ele é perfeito. Se ele está parcialmente de acordo com a ordem jurídica, ele não é válido. E ele está sujeito a um termo inicial. Ele não é eficaz. Qual é a resposta? B de beijo. O ato é perfeito, é inválido e é ineficaz. Entenderam? Mobrex. Vamos para a 15ª. No que diz respeito à convalidação. O que é convalidar? Tornar válido.
Letra A. É sempre possível por razão de interesse público, independente da natureza do vício. Só pode convalidar quando o vício for de competência e forma. B. Alcança atos que representam defeitos sanáveis, desde que não acarrete lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiro. Certo. C. É obrigatório. É discricionário. C. É facultativo nos casos de vício de forma e finalidade. É competência e forma. E a E. Somente é possível nas hipóteses de vício de forma. Competência e forma. Qual é a resposta? B de beijo. Aí agora a gente vai para a 16. A revogação de um ato administrativo válido e eficaz. O Estado pode revogar ato válido e eficaz? Pode. O Estado revoga quando o ato é perfeito, mas não é mais interesse dele. O ato é contrário ao interesse público. Então, a revogação de um ato válido e eficaz é, letra A, inconstitucional. B, possível por ato motivado pela administração ou decisão judicial. Só quem revoga é a própria administração pública. C. Vou ler a B. Ó. Possível apenas por decisão judicial. Só quem revoga é a própria administração. C. Possível por ato motivado da administração ou decisão judicial. Só é a própria administração. D. Lícita apenas se comprovada a superveniência de circunstâncias de fato ou de direito quem seja vício de legalidade. A revogação não tem vício, não. E a E. Prerrogativa da administração, fundada em razão de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Letra E de elefante. Tranquilo? Agora vamos para 2 esqueminhas a mais. Esqueminha importante da parte relacionada à responsabilidade civil do Estado, esqueminha relacionado à lei de improbidade administrativa. Vamos lá. Mais 2 esqueminha. Lembrando, tem pipoca e o refrigerante chegou. Vamos lá. Responsabilidade civil do Estado. Questão que vive caindo em prova é se o Estado responde de forma objetiva ou subjetiva. Como é que decora Mobrex? A responsabilidade civil do Estado pode decorrer de ato praticado pelo agente público ou a responsabilidade civil do Estado pode acontecer pela falta de serviço público. Ou o Estado responde por um ato praticado pelo agente público, ou o Estado responde pela falta de um serviço. Vou dar um exemplo. Tem um professor do IAP, sem dizer nomes, porque está sendo gravado, que tem uma vila de casa no município de Acari. Ele tem mais de 50 casas em Acari. Muito duvidoso a forma que ele adquiriu essas casas. Até porque ele só comprou a partir do momento que ele entrou para a Polícia Civil do Estado de Pernambuco, da Paraíba. Extremamente duvidoso. Ele aluga todas as casas. É uma renda que ele tem a mais. Só que quando ele vai alugar, ele vai com a roupa preta e um carro da Polícia Civil do Estado da Paraíba. Aí assina o contrato com a pessoa e diz, não atrase o aluguel, porque senão eu vou vir aqui com raiva. Ele está usando o cargo para favorecimento pessoal? Se eu ficar constrangido, eu vou processar o Estado da Paraíba pelo ato praticado pelo agente ou pela falta de um serviço? Então, bora aqui. Sem dizer nomes. Aqui eu tenho uma teoria chamada teoria do risco administrativo. E aqui eu tenho uma teoria chamada teoria da culpa administrativa. Ou o Estado responde pelo risco, ou o Estado responde pela culpa. Na teoria do risco, que é o ato praticado pelo agente, o ofendido, a pessoa que se sentiu constrangida, processa o Estado e é o Estado que processa
o agente público causador do dano. Vão ter duas ações. Quando eu quero processar o Estado pela falta de um serviço, o ofendido processa o Estado, que, por sua vez, não processa ninguém, porque aqui não tem uma pessoa que causou o dano. Aqui o dano foi ocasionado pela falta do serviço. Então, o esqueminha, quando eu tenho ato praticado pelo agente, teoria do risco, ofendido processa o Estado, é uma indenização. Essa indenização tem prazo de 5 anos e é uma responsabilidade objetiva. Eu aqui não preciso provar nem dolo nem culpa, porque simplesmente o Estado assumiu o risco. Depois que o Estado paga, o Estado vai atrás do agente. Essa ação é chamada ação de regresso, ou ação regressiva. O Estado tem quanto tempo para processar o agente? A vida toda, porque isso aqui é imprescritível. E essa responsabilidade daqui para cá é uma responsabilidade subjetiva. Para que o Estado processe e ganhe ação, ele tem que provar o dolo ou a culpa do agente público. Mobrex. E quando eu quero processar o Estado, porque não houve um serviço público? Não houve atendimento médico, meu carro caiu no buraco, houve alguma coisa, faltou um serviço, eu processo o Estado com base na teoria da culpa administrativa. O ofendido processa o Estado, que não processa ninguém. Daqui para cá eu vou ter uma indenização. Essa indenização tem prazo prescricional de 5 anos. E essa indenização é uma responsabilidade civil subjetiva. Para que eu processe o Estado, eu preciso provar o dolo ou a culpa do Estado. Então, o Estado responde civilmente de forma objetiva ou subjetiva? Se cair na prova, a responsabilidade civil do Estado é ob ou sub? É as duas. É ob no ato praticado pelo agente e é sub na falta do serviço público. O Estado tanto responde de forma objetiva como responde de forma subjetiva. Depende se é ato praticado pelo agente ou se é falta de serviço público. Tranquilo? Praticado pelo agente ou falta de serviço? Falta de serviço. Aí daqui a gente tem que ir para 3 OBs. Primeira OBs. A regra é essa, mas tem uma exceção. Tem um caso que eu vou ter falta de serviço, mas a responsabilidade do Estado ela é objetiva. Por que é exceção? Porque a regra é que quando é falta de serviço, a responsabilidade é sub. Aqui eu vou ter falta de serviço, mas responsabilidade ob. Isso aqui acontece quando eu tenho a figura do Estado garantidor. Toda vida que o Estado for garantidor, apesar da falta de serviço, a responsabilidade é ob. Exemplo de Estado garantidor. Exemplo clássico, preso mata outro preso dentro da penitenciária. Na hora que um preso mata outro preso, faltou serviço público, certo? Só que quando ele está preso, o Estado é garantidor da vida dele. Então, a responsabilidade vai ser objetiva. Mulher vítima de violência doméstica está sujeita à medida protetiva da Maria da Penha. O agressor descobre onde ela está, vai lá e baixa o cacete nela. Responsabilidade civil do Estado vai ser objetiva, apesar da falta de serviço, porque o Estado é garantidor. Eu fui assaltado agora na rua. Essa rua aqui, todo dia assaltam gente. Eu quero processar o Estado, eu. Vai ser aqui, aqui ou aqui? Vai ser qual? O Estado é garantidor da minha vida? O Estado não é garantidor da vida de ninguém aqui, não. Na hora que o cara está preso, o Estado é garantidor porque a lei manda. Mas o Estado não é garantidor universal de todo mundo, não. Se eu sou assaltado na rua, eu quero processar o Estado, eu posso processar o Estado,
Mas vai ser aqui, ó. Falta de serviço. Eu vou ter que provar o dolo ou a culpa do Estado. Entenderam? Aqui é só quando o Estado é garantidor. E quando o Estado é garantidor? Quando a lei diz que o Estado é garantidor. Questão do concurso para agente penitenciário federal. O preso estava sendo escoltado para ir para um depoimento. No meio do caminho, a facção criminosa matou todo mundo. O Estado vai responder aqui, aqui ou aqui. Estado garantidor, ele não está preso. Segunda OBS. Elementos. Para que eu tenha uma responsabilidade civil, eu preciso de 3 elementos. Eu preciso de conduta que cause um dano em alguém e tem um elemento que liga essa conduta ao dano chamado de nexo. Estou dirigindo meu carro, o carro da polícia bate no meu. A conduta do policial me causou um dano. Esse dano foi ocasionado pela conduta do policial. Conduta, nexo e dano. No Brasil, existem situações onde se rompe o nexo. O que é romper o nexo? É retirar esse elemento daqui. Se retira esse elemento, não tem como ligar a conduta ao dano. Quando é que se rompe o nexo? Se tiver caso fortuito, se tiver força maior e se tiver culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Exemplo, eu empurro mamãe, na frente tem um carro da polícia, o carro da polícia bate no corpo da minha mãe, joga o corpo de minha mãe 4 metros e minha mãe cai de cabeça no chão. Mamãe morreu? Eu posso processar a polícia, o Estado, porque houve culpa exclusiva de um terceiro. Se mamãe se suicidasse, culpa exclusiva da vítima. Caso fortuito, tudo que é imprevisível. Força maior, tudo que é inevitável. Bala perdida. Imprevisível. Rompe o nexo. Se ligou? Aí eu vou pedir que vocês façam comigo a questão 2 e a questão 3. Questão 2 e questão 3. Olha o que diz a questão 2. João, servidor público civil, motorista do Exército Brasileiro, enquanto conduzia veículo oficial no exercício da função, colidiu com o automóvel de Maria, que não possuía qualquer vínculo com o poder público. Após a devida apuração, ficou provado que os 2 condutores agiram com culpa. A partir dessa situação e considerando a doutrina referente à responsabilidade do Estado, julgue os itens. A União tem direito de regresso em face de João, considerando que, no caso, a responsabilidade do agente é subjetiva. Hã? E aí? Os 2 bateram, a culpa é concorrente. Rompe o nexo? Rompe o nexo quando a culpa é exclusiva da vítima ou terceira. A culpa é dos 2, não vai romper não, vai continuar pagando. Mas vamos para a pergunta. A partir da situação e considerando a doutrina, a União tem direito de regresso em face de João, considerando que, no caso, a responsabilidade do agente público é subjetiva. Por quê? Porque, no caso, como é ato praticado pelo agente, ela vai entrar com ação contra o Estado, no caso a União. A União paga depois. E a responsabilidade é subjetiva, tá certo? Rampa 3. É concorrente. Não, mas aí quando a culpa é concorrente, ela não rompe o nexo. Ela só vai diminuir o valor. Só rompe o nexo se fosse culpa exclusiva. Rampa 3 é a mesma questão. Mas vamos para a pergunta.
A culpa, lá no finalzinho da 3, estão lendo? Para não ler tudo de novo, que é igual. A culpa concorrente da vítima exclui a responsabilidade da União para a reparação de danos sofridos por Maria? Rompe o nexo quando a culpa é exclusiva. Culpa concorrente não rompe. A culpa concorrente não rompe o nexo. Só que ela vai diminuir a indenização. Exemplo de culpa concorrente, o exemplo clássico. Aqui é um morro. A pessoa constrói a casa aqui. Bota umas escorazinhas aqui. Tá assumindo o risco de cair? Primeira chuva que dá, a casa cai. A culpa é de quem? Exclusiva dela, concorda? Só que antes da casa cair, a pessoa recebeu o IPTU. Se ela recebeu o IPTU, aí a culpa passa a ser de quem? Dos dois. O Estado tira a bundinha da seringa aí? O Estado responde, mas nesse caso, como a culpa é dos dois, vai diminuir a indenização. Força maior, evento da natureza. Chuva demais, o Estado não tinha como prever. Hã? Mas o Estado se cobrou IPTU, então os dois vão responder. Vamos lá, e agora a questãozinha de improbidade. Vamos lá. Esqueminha de improbidade. É porque eu falo dentro da improbidade, pode deixar tranquilo. Fé. A 3 é a 3. Não, a 3. Errado. Olha só. Improbidade administrativa. Olha como é fácil. Eu tenho que saber o seguinte: quem é o sujeito ativo? Eu tenho que saber quem é o sujeito passivo. Improbidade administrativa. Sujeito ativo, sujeito passivo. Quais são os atos de improbidade? Quais são as sanções? Olhe como é besta. Sujeito ativo da improbidade é quem pratica. Quem pratica? Agente público mais particular. Quem é que pratica ato de improbidade? Agente público particular. Esse particular faz o quê? Particular que colaborar. Particular que se beneficiar. Exemplo, eu chego para o diretor do Detran e chamo ele para fazer um bem bolado na licitação. O diretor do Detran é o agente público, eu sou o particular. O particular sozinho pratica improbidade? Tem que ter o agente público. Sujeito passivo é quem sofre. Quem sofre? A administração direta e a administração indireta. No esquema da Petrobras, quem foi que sofreu a improbidade? A Petrobras, Sociedade de Economia Mista, pertencente à administração indireta. Além da administração direta e indireta, também é sujeito passivo empresa privada que tem capital público e não pertence à administração pública. Exemplo de uma empresa privada que é constituída de dinheiro público e não pertence à administração pública, Friboi. Friboi tem um percentual que pertence ao BNDES. É uma empresa privada, tem capital público e não faz parte da administração pública. Se eu roubar o dinheiro do Friboi, o Friboi sofre improbidade administrativa. Quais são os atos de improbidade? Hoje são 4. Eu tenho enriquecimento ilícito. Eu tenho prejuízo ao erário. Eu tenho descumprimento dos princípios. Atos de improbidade: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, descumprimento dos princípios. Hoje tem um 4 ato de improbidade, que é manter ou conceder benefício tributário
contrário à lei do ISS, Lei Complementar 116. Manter ou conceder benefício tributário contrário à lei do ISS. Lei do ISS é a Lei Complementar 116. Manter ou conceder benefício tributário contrário à lei do ISS. Em outras palavras, o município hoje ele não pode isentar a empresa de pagar ISS e o ISS tem uma alíquota mínima de 2%. Além dele não poder isentar a empresa de pagar, ele tem que cobrar no mínimo 2% de ISS. Isso aqui é para evitar a guerra fiscal, evitar que o município dê ISS de graça para as empresas. Manter ou conceder benefício tributário contrário à lei do ISS. Dos princípios da administração. Aí, descumprimento dos princípios da administração pública. Vocês, por gentileza, vão fazer comigo a questão 17. 17 a 18. Oi. Colaborar, se beneficiar e induzir. Questão 17. Acharei? Acerca da alteração legislativa da improbidade, assinale o que é incorreto. Letra A. Constituir ato de improbidade, eu quero incorreto. Constituir ato de improbidade qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar, manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o parágrafo 1º do artigo 8º-A da Lei Complementar 116. Certo, eu quero incorreto. É esse aqui, ó, manter ou conceder benefício tributário contrário à lei do ISS. B. É cabível acordo de leniência celebrado pela autoridade administrativa que poderá isentar a pessoa jurídica das sanções previstas na lei de improbidade, como também poderá reduzir a multa prevista. O acordo de leniência era previsto na própria lei de improbidade. Hoje não pode mais. A medida provisória que permitia esse tipo de acordo, ela foi revogada. Hoje o Ministério Público propõe acordo de leniência com base em outra lei. Lei de improbidade hoje não admite nenhum tipo de acordo. Está errado. Acordo de leniência é a delação premiada da improbidade. C. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas na lei de improbidade podem ser propostas até 5 anos após o término do mandato do cargo em comissão, função de confiança ou dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão, abrindo serviço público no exercício do cargo efetivo ou emprego. Certo. E a D. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de improbidade. Certo? E a E. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa do agente, dá-se-á integral ressarcimento ao erário. Dá-se-á. A incorreta é a letra B de beijo. Aí agora 18. A respeito dos elementos constitutivos da improbidade, é correto afirmar. Letra A. Podem ser sujeitos ativos, tanto o agente público, servidor ou não, como o terceiro, que induza ou concorra para a prática do ato ou dele se beneficie, de forma direta ou indireta. Certo ou errado? Certo. B. Apenas os agentes públicos assim considerados, os servidores e os detentores de mandato eletivo podem ser sujeitos ativos, particular também. C. Pode ser sujeito passivo do ato de improbidade, além das entidades integrantes da administração direta e indireta dos poderes, também as entidades nas quais o erário haja concorrido para a formação desse patrimônio, desde que em montante superior a 50%. Superior a 50% ou inferior a 50%. Está errado porque diz somente, não? Somente superior ou inferior. D.
pressupõe como elemento objetivo a ocorrência de dano ao erário e elemento subjetivo, o dolo ou a culpa do sujeito e enriquecimento ilícito. Para que eu pratique improbidade, tem que ter dano ao erário? Não necessariamente, porque eu posso simplesmente descumprir os princípios e nem causar enriquecimento ilícito e nem gerar prejuízo ao erário. Só o fato de descumprir princípio já é improbidade. E a E pressupõe como elemento objetivo a ocorrência de dano ao erário e violação dos princípios de administração. E como elemento subjetivo, a conduta comissiva, dolosa, independentemente do enriquecimento ilícito. E aí? Pressupõe-se como elemento objetivo a ocorrência de dano ao erário ou a violação dos princípios. E como elemento subjetivo, a conduta comissiva, dolosa, independentemente de enriquecimento ilícito. Faltando uma palavrinha na letra E. Olha só. Quando você pratica enriquecimento ilícito, você tem que agir com dolo. Quando você pratica prejuízo erário, dolo ou culpa. Descumprimento dos princípios, dolo. E conceder ou manter benefício tributário contrário à lei do ISS, dolo. Existe um ato de improbidade que é punido a título de culpa. O que está errado é que está faltando culpa, letra E. Pressupõe elemento objetivo a ocorrência de dano ao erário ou violação dos princípios. E como elemento subjetivo, a conduta comissiva dolosa ou culposa, independentemente de enriquecimento ilícito. Vamos lá. Aí agora vocês vão voltar lá para o início. Vamos lá. Organização da administração pública. Olha só. Administração pública. A gente viu que a administração pública ela se divide em direta e em indireta, mas ela também se divide em outra. A administração pública, ela se divide em sentido objetivo e ela se divide em sentido subjetivo. A administração pública, direta e indireta, se capitula de que forma? A administração direta é formada pelos órgãos, a indireta é formada pelos entes. A administração pública, em sentido objetivo, representa a função do Estado, os poderes, representa os objetivos do Estado. A administração pública, em sentido subjetivo, representa os órgãos e os agentes públicos. Administração pública direta e indireta. Direta a órgão, indireta a ente. Administração pública em sentido objetivo e sentido subjetivo. Objetivo, os poderes e os objetivos. Subjetivo, os órgãos e os agentes públicos. Olhem só. Façam comigo, por gentileza. Vamos lá. Eu fiz a 1, 2, 3, 4. Na primeira folha. Parei aonde? 4. Vixe Maria. Vamos lá. 4 eu vou pular, que é sobre licitação. Vamos fazer a 7. Questão 7. A respeito do direito administrativo, dos atos administrativos dos agentes. Julgue os itens. A imperatividade é atributo pelo qual o ato administrativo é presumido verídico, até que haja prova em sentido contrário de sua veracidade. Esse atributo que diz que o ato está de acordo ou não com a lei, é verdade ou não, é o atributo da presunção de legalidade. Imperatividade é que o Estado não precisa da concordância do particular. É errado. Aí agora, 7. A respeito do direito administrativo dos atos e dos agentes.
Qual é agora? 11. Alguém falou a 7. Eu li de novo. 11. Assinala a opção correta acerca dos conceitos envolvendo administração direta e indireta. Letra A. O agente de fato tem direito à percepção da remuneração pelas funções que exerce no âmbito da administração, na presunção de que elas são legítimas, ainda que sua investidura no cargo não tenha obedecido aos preceitos legalmente exigidos. Certo. Quem é agente de fato? Agente de fato é aquele maluco que tem problema na investidura dele. De fato, ele é uma coisa, de direito ele é outra. Quem está em desvio de função é agente de fato. O ato que ele faz é válido ou inválido? Vamos lá, a pessoa está em desvio de função, fez concurso para uma coisa, mas está trabalhando em outra. O que a pessoa faz é um ato válido ou um ato inválido? Válido. Presunção de legalidade dos atos administrativos. Tem direito à recepção do salário? Tem. É o tá certo, agente de fato. Letrado de amor, tá certo. B. A avocação que decorre do sistema hierárquico independe de justificativa. O que é você avocar? Delegar é você passar uma atribuição para alguém. Avocar. Retirar para você. Vou ler de novo. Avocar tem que ter hierarquia? Para eu tirar uma atribuição de alguém para mim, tem que ter uma relação hierárquica? Mas independe de justificativa? Não, eu tenho que justificar. Está errado. C. Um órgão administrativo e seus titulares estão autorizados a delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, não se admitindo, porém, que os órgãos colegiados deleguem competência a agentes singulares, como, por exemplo, seus presidentes. Errado. O colegiado do Tribunal de Justiça pode delegar uma atribuição para o presidente do tribunal. Está errado. Pode delegar sim. D. A administração pública, sobre o aspecto orgânico ou subjetivo, designa a própria função administrativa, que é exercida pelos órgãos e pelos agentes, incumbido predominantemente ao Poder Executivo. E aí? Vou ler de novo. A administração em sentido orgânico ou subjetivo pressupõe a função administrativa? Poderes e objetivos ao sentido óbvio. O sentido subjetivo são só os órgãos e os agentes. Errado. E a E. As autarquias exercem atividades tipicamente administrativas, que requerem para o seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira sobre o aspecto do direito público, razão pela qual se consideram elas integrantes da administração centralizada. Autarquia é administração indireta. Indireta é descentralização. Então não é administração centralizada, é administração descentralizada. Resposta certa é a letra A de amor. 12. A respeito do regime jurídico da administração indireta, é correto afirmar que é a administração indireta. Aqui dentro, a gente tem as autarquias, as fundações públicas e as estatais. Autarquia, pessoa jurídica de direito público. Fundação pública, pessoa jurídica de direito privado. E as estatais? Empresas públicas e sociedade de economia mista. Pessoas jurídicas de direito privado. Então eu tenho direito público aqui, direito privado e direito privado aqui. Então, questão 12. A respeito do regime jurídico, a administração indireta, é correto afirmar que é de direito privado para as empresas públicas e sociedades de economia mista, que exploram atividades econômicas, sem prejuízo da aplicação dos princípios constitucionais da administração pública. Certo ou errado? B. De direito público para fundação. Fundação é direito privado. C. Sempre de direito privado. Pode ser público ou privado. D. Sempre de direito público. Pode ser público, pode ser privado. E a E. Sempre de direito privado.
Pode ser público, pode ser privado. Resposta. A de amor. Aí agora, 13ª. Determinado Estado da Federação editou decreto alterando a gestão da Previdência Complementar dos servidores públicos e transferindo-a para uma autarquia especial criada no mesmo ato. A medida é: como é que eu faço para criar a autarquia? Eu preciso de uma lei, mas tem frescura. A lei tem que ser específica. O que é uma lei específica? Só pode tratar de um assunto específico. Vou ler de novo. Determinado Estado da Federação editou um decreto alterando a gestão da Previdência dos servidores e transferindo-a para uma autarquia criada no mesmo ato. Tem dois erros aí. A autarquia pode ser criada por decreto? Só pode ser criada por lei específica. Aí vocês vão para a letra E. A medida é irregular na medida em que a autarquia só pode ser criada por lei. Entenderam? Aí agora. 15ª. Já foi, é B de beijo. Qual é agora? Falta 19 e 20. A 4 no final. É licitação. Vamos lá, licitação, ligeirinho. Esquema que a gente tem que saber. Vamos lá. Licitação. Pressupostos. Quais são os pressupostos de uma licitação? Porque o Estado faz licitação. O Estado faz licitação para dar isonomia a todo mundo. O Estado faz licitação para atingir o custo-benefício. E o Estado faz licitação para promover o desenvolvimento sustentável. Licitação pública no Brasil é feita para dar igualdade a todo mundo, isonomia, porque dando isonomia eu consigo o melhor custo-benefício. E além disso, o Estado faz licitação para gerar desenvolvimento sustentável. Esse desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento nacional sustentável. E com base no desenvolvimento nacional sustentável, o Estado tem que dar margem de preferência aos serviços nacionais e margem de preferência aos produtos manufaturados. Isonomia, custo-benefício, desenvolvimento nacional sustentável. O Estado tem que buscar uma margem de preferência aos serviços nacionais e aos produtos manufaturados, produtos montados ou fabricados no Brasil. Essa margem de preferência que o Estado dá é em 25% das licitações públicas. Quando o Estado faz licitação, a licitação do Estado é baseada em pressupostos: isonomia, custo-benefício e desenvolvimento nacional sustentável. O Estado tem que dar margem de preferência aos serviços nacionais e aos produtos manufaturados. Além disso, o Estado é obrigado a fazer licitação. Só que a lei cria duas situações que não precisa, onde a contratação é direta sem licitação. São as hipóteses de inexigibilidade e as hipóteses de dispensa. A licitação é inexigível quando não tem competição. A licitação torna-se dispensada quando tem competição, mas a lei faculta não fazer. Eu tenho inexigibilidade quando não tenho como competir. Eu tenho quando existe competição, mas a lei faculta, a lei permite que não faça. A inexigibilidade são 3 situações, a dispensa
São 36 situações. A última da dispensa, que é famosa. Hoje não precisa de licitação para contratar a empresa para construção e reforma de presídio. Construir e reformar a unidade prisional não precisa de licitação. É a última das hipóteses de dispensa. Contratar concessionário de energia elétrica, fornecedor exclusivo. É inexigibilidade ou dispensa? Contratar empresa concessionária de energia elétrica, fornecedor exclusivo de energia elétrica. É inexigibilidade ou é dispensa? É dispensa. Pegadinha do malandro. Quais são as 3 hipóteses de inexigibilidade? Fornecedor exclusivo. Ah, mas por que energia elétrica se é exclusivo? É porque na própria lei colocou que concessionária é dispensada. Fornecedor exclusivo. Exemplo de fornecedor exclusivo. Posto de gasolina do interior, que só tem ele. Serviço técnico singular. E o último, que é mais legal. Contratar o artista. Contratar fornecedor exclusivo, serviço técnico singular ou artista é inexigível. Sabendo disso, vocês vão fazer comigo a questão 19 e a questão 20. E a 4. Vamos lá, 19 e 20 são maiores. Vamos para 19. A União, ao realizar um processo de licitação para a construção de uma obra, estabeleceu margem de preferência para produtos manufaturados e para serviços nacionais, que atendam às normas técnicas brasileiras. A margem de preferência por produto, serviço criado com escopo de estimular a competitividade e produção da indústria nacional serão definidos pelo Poder Executivo, no percentual, pelo Poder Executivo federal, nacional ou municipal, e em que percentual? Quem define a margem? A lei é o quê? Federal. Então é Poder Executivo federal. E quanto é a margem? Letra A. Pelo Executivo Federal, não podendo a soma delas ultrapassar um montante de 25% sobre o produto manufaturado. B. Pelo Executivo Estadual, não. C. Pelo Executivo Federal, não podendo a soma ultrapassar um montante de 10%, não. D. Pelo Executivo Federal, não podendo o montante ultrapassar 15%, não. E a E. Pelo Executivo Federal, Estadual, Municipal, não. Qual a resposta? A de amor. E a 20. A empresa Y sagrou-se vencedora de uma licitação. Em razão disso, a administração convocou-a regularmente para assinar o termo do contrato dentro do prazo. No entanto, a empresa injustificadamente não compareceu para assinar o contrato. Diante do que foi narrado, o que é que pode a lei de licitação fazer? Contratou, chamou a empresa que ganhou a licitação, a empresa não foi. Vamos lá, letra A. É facultado à administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para fazê-lo em igual prazo nas mesmas condições. B. A administração está obrigada a revogar a licitação. C. O prazo de convocação poderá ser prorrogado. D. A administração deverá anular a licitação. Ou E. O fato narrado caracteriza descumprimento parcial da obrigação assumida, ficando a empresa proibida de convocar, participar de novo certame pelo prazo de 2 anos. De baixo para cima, se a empresa não justificou, ela é punida, mas ela é proibida de contratar por 5 anos e não 2. E aí? Aí é A, D, amor, ela convoca um remanescente. Nas mesmas, olha. Para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da proposta desclassificada, da primeira colocada. Não, o Estado, aí também o Estado não obriga.
Se a segunda colocada não quiser, você não é punida não, chama a terceira. Beleza? Serviços estrangeiros. Uhum. Aí agora falta a 4. Bora para 4. Amém. 4. Um edital de licitação foi publicado e em seguida foram apresentadas propostas. No entanto, antes da etapa de homologação, o gestor do órgão licitador decidiu não realizar o certame, sobre a alegação de que aquele não era o momento oportuno para tal. Nessa situação hipotética, ao decidir por não levar o termo, o certame, o gestor praticou ato administrativo de anulação. Revogação. Errado. Amém? Obrigado pela atenção de vocês.